conceito de senhorio de Cristo é um dos conceitos que nós meditaremos nessa mensagem do culto da noite. O Senhor Jesus, Ele é dono. Ele é o único Senhor. Ele é o verdadeiro e único Senhor. Você já pode deixar a sua Bíblia aberta em Filipenses, capítulo 2, que é o texto base para a nossa meditação de hoje. E também nós estamos nos inspirando nos primeiros documentos da igreja primitiva, da igreja durante a sua comunidade apostólica. E um dos primeiros documentos oficiais da igreja, chamado de Credo Apostólico. São algumas declarações de fé baseadas nas Escrituras, e que pela tradição cristã foram escritas pelos próprios apóstolos, embora a gente saiba que a sua compilação final date do século VI depois de Cristo, mas ele resume os principais valores da nossa fé. E qual é a razão e qual é a importância de nós vermos e meditarmos sobre as principais razões e valores da nossa fé? A importância é a seguinte: nós estamos num número cada vez mais crescente de evangélicos no Brasil, nós estamos em quase 30% da população brasileira. É óbvio que nem todos desses quase 30% são de fato os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos os que estão na igreja são salvos. Nem todos os que compõem, inclusive, a nossa membresia são salvos. Isso acontece em todas as igrejas, não é só na nossa. Nem todos os que se dizem evangélicos são salvos. Mas é importante refletirmos sobre, além da nossa cultura e da nossa prática, quais são os valores que nos norteiam, quais são as convicções de um discípulo de Jesus Cristo. E como estas convicções devem dirigir e transformar a nossa vida diária, a nossa vida prática e diária. Hoje pela manhã nós tivemos a primeira meditação nesse tema sobre Jesus Cristo, o único Filho de Deus. E pela manhã nós vimos que Jesus é o verdadeiro Deus e que Jesus também verdadeiramente se fez homem. Nós vimos no aspecto da cristologia, ou seja, da pessoa de Jesus Cristo, que Jesus é Deus, mas que ao mesmo tempo que Jesus é verdadeiramente Deus, Ele se fez totalmente ser humano. É o que a teologia chama de natureza hipostática de Jesus Cristo. Ele é homem, ao mesmo tempo em que Ele era Deus, ao mesmo tempo que Ele era onipotente, onisciente, onipresente, Deus Todo-Poderoso, Ele também se fez mortal, finito e limitado com um corpo físico e presente. Esse grande mistério das duas naturezas de Cristo, eles não se colidem, mas eles coexistem. É a coexistência da natureza divina. E por que isso é importante? Porque saber que Jesus foi totalmente humano interfere profundamente na nossa prática de fé. Uma vez que Ele conhece o seu coração, Ele sabe as suas dores, Ele sabe o que eu e você sentimos, Ele sabe as pressões que vivemos, as tentações que vivemos, Ele sabe quando você chora no teu coração, Ele sabe o que se passa dentro de você, Ele sabe o que muitas vezes é ser humilhado, caluniado, perseguido, Ele sabe o que é se sentir oprimido, Ele foi tudo isso. Ele sabe exatamente o que nós humanos passamos, mas ao mesmo tempo Ele nunca deixou de ser verdadeiro Deus e de representar plenamente Deus para nós e para a nossa humanidade. Nessa noite continuaremos refletindo sobre a pessoa de Jesus Cristo, numa mensagem que está embasada no nosso credo, no credo apostólico. Eu vou ler novamente esse credo. Eu creio que todos nós concordamos com as verdades contidas nesse credo, porque são verdades baseadas nas Escrituras. E o credo apostólico, esse documento, o primeiro documento oficial da igreja cristã, ele afirma assim: eu creio em Deus Pai, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos, ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. A segunda frase aqui resume
a cristologia, a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, o que Ele fez, o que Ele fará quando retornar. Tem um pouco de escatologia aí também. Resume o que eu e você precisamos crer sobre quem é Cristo. Tem muitas igrejas que se dizem cristãs, mas não pregam a verdade sobre Cristo. Eles apresentam Cristo como um gênio da lâmpada, né? Alguém que, se você esfregar um pouquinho, ele vai aparecer e cumprir o seu desejo. É como se Jesus aparecesse assim: pois não, meu amo, qual é a sua ordem? Jesus não está a nosso serviço. Não, Jesus fez a sua obra, consumou a sua obra, o que envolve a sua crucificação, a sua ressurreição, e ainda existe a parousia, aquilo que vai acontecer no seu retorno, e tudo isso interfere a minha prática de fé e a sua prática de fé. O texto de Filipenses capítulo 2, que é um dos textos mais lindos sobre a pessoa de Jesus Cristo, afirma o seguinte: seja a atitude de vocês, a partir do verso 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é quem, irmãos? É o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paizinho, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque tu és o nosso Senhor. Nós nos submetemos ao teu senhorio, Jesus Cristo, Deus verdadeiro, homem verdadeiro, Salvador, Filho de Deus, nosso Senhor. E nós clamamos: Senhor Jesus, nos inspire a fazermos a tua vontade, conhecemos o teu querer, e fale conosco pela tua palavra. Nós precisamos de ti, queremos te ouvir, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, como eu disse hoje de manhã, o principal cerne da fé é a pessoa de Cristo, não apenas um conjunto de conceitos abstratos. De nada adianta eu falar que conceitos de teologia, natureza hipostática, né? Se tudo isso não nos levar ao conhecimento da pessoa de Jesus. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação nos seus sofrimentos, todo o conhecimento, todo o gnósticos, conhecimento em grego gnósticos, todo o conhecimento tem que nos levar ao relacionamento com a pessoa de Jesus. Se aquilo que você conhece e tanto se orgulha de conhecer não te leva à intimidade com Jesus Cristo, é lixo, é refúgio. Como Paulo dizia, tudo aquilo que eu tinha antes considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Conhecimento que transforma é o conhecimento da pessoa de Jesus, que nos leva ao relacionamento com Jesus Cristo. Vejamos algumas convicções bíblicas sobre quem é Cristo. Jesus, o Filho de Deus, é verdadeiro Deus. Nós pincelamos sobre isso hoje de manhã. Isso no nosso credo lá no segundo parágrafo diz: creio em Jesus, seu único Filho, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus é como um título a Jesus Cristo. É um título que confere a divindade de Jesus. Ele não é mais um filho, ele é o Filho de Deus. Eu quero embasar melhor esta convicção da divindade de Cristo da seguinte maneira: no Antigo Testamento, somente Deus é quem salva o seu povo. Por exemplo, o texto de Isaías, capítulo 45, versos 21 a 22, a profecia de Isaías diz assim: e não há outro Deus além de mim. Claro que aqui nesse conceito o próprio Deus está falando. Quem Deus? Que Deus é esse? Deus Pai, Yahvé, traduzido aí como Senhor em algumas traduções, ou lido como Adonai pelos hebreus. Eles não podem dizer o nome de Deus. E Deus diz: não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. No Antigo Testamento não havia ainda a compreensão explícita da pessoa de Jesus, o Filho. Mas existia o entendimento de que salvação do seu povo somente era conferida por Deus. Deus era o único a quem salvava
o povo, e no caso o povo de Israel e também os confins da terra. Todas as nações seriam salvas por esse único e verdadeiro Deus. Já no Novo Testamento, aquele que salva é Jesus Cristo. Enquanto em toda a teologia veterotestamentária do Antigo Testamento, salvação depende somente de Deus, os apóstolos inspirados por Deus, os autores bíblicos do Novo Testamento vão afirmar que salvação depende de Cristo. A mesma obra de salvação que dependia de Deus, agora está focada na pessoa de Jesus, o que nos leva a compreender, mais uma vez, a divindade de Jesus. No Novo Testamento, por exemplo, Atos 4:11, este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual o que, irmãos? Pelo qual devamos ser salvos. Salvação somente no nome de Jesus. Será que a Bíblia está em contradição? Porque uma hora ela fala que é somente em Deus, e no caso seria Deus Pai, mas agora fala que salvação é somente em Jesus. Não, Jesus é pessoa de Deus. Não há contradição nenhuma. O conceito de que Jesus, Ele é Deus e Salvador, era tão claro para os cristãos primitivos, para os cristãos do primeiro século, que eles se identificavam a partir do símbolo do peixe. Você já viu o símbolo do peixe? Né? Então, dizem aí os historiadores que quando um cristão se encontrava com outro cristão, e no meio de um contexto de forte perseguição religiosa, muito diferente da pseudo-perseguição vivida hoje no Brasil, mas lá eles estavam vivendo verdadeira perseguição, eles faziam lá um meio peixe assim, e se tivesse outro cristão que se identificasse com ele, ele ia lá e completava o símbolo do peixe, pumba. Alguns vão dizer que o símbolo do peixe significava a primeira letra do alfabeto grego, alfa, né? Porque é igual ao alfa. Mas a verdade é que peixe em grego é a palavra ictus. A palavra ictus é um acróstico, era um símbolo, era algo secreto que os cristãos conheciam. Eles desenhavam o peixe, que em grego se chama ictus, mas o peixe ictus, na verdade, era um acróstico para uma afirmação e uma verdade absoluta que todos nós cremos. Ictus vem de Jesus Christus Theos Uomais Soteros. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Diga aleluia, né? O Salvador é Jesus, o Filho de Deus. Isso era algo tão explícito nos primeiros cristãos. Tem muita gente que cola o peixinho lá no carro, né? Pumba, você já viu o peixinho no carro? Colou o peixinho no carro, pronto, agora eu sou crente. Agora eu sou cristão, né? A grande verdade é que esse peixinho significa que você está e deveria estar sobre a total subordinação ao senhorio de Jesus Cristo, porque Ele é o único Filho de Deus, Ele é Deus verdadeiro, Ele é o Salvador. Enquanto os cristãos são chamados de filhos por adoção, Cristo é o único Filho de Deus. Ele não se tornou filho, ele sempre existiu como filho. João capítulo 1, verso 1 e 2, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, não é isso? Ele sempre foi Deus e sempre existiu com Deus, mas em determinado momento, Gálatas 4, na plenitude dos tempos, Deus se fez homem, se fez filho, se fez ser humano, Ele sempre foi Deus. Mas pela sua graça, nós cristãos, a partir do relacionamento com Ele, somos feitos filhos por adoção. Nós somos mais um filho, mas Ele é o verdadeiro filho, o único filho. E diante da nossa dificuldade humana de compreendermos conceitos abstratos sobre Deus, precisamos de imagens visuais que evidenciem tais conceitos. E como tudo isso se relaciona com a minha vida e com a sua vida? Da seguinte forma: eu e você, como seres humanos que somos, temos uma tremenda dificuldade de compreender conceitos abstratos sobre Deus. Se você perguntar para um grande teólogo, defina Deus. E se esse grande teólogo se arriscar a definir Deus, ele pode ser um grande conhecedor de teologia, mas pouquíssimo conhecedor da pessoa de Deus, porque Deus não pode ser definido. Não pode ser definido na sua argumentação lógica, nas suas palavras, na sua racionalidade. No entanto, Deus se faz revelado em imagem, e a grande imagem de Deus é a pessoa de Jesus,
Deus que é abstrato, que é indefinível, se fez visível na pessoa de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Não estão comigo aqui, né? Se fez a pessoa de Jesus, se fez visível, se fez reconhecível. Quem vê a Jesus, quem conhece a Jesus, conhece verdadeiramente a Deus. Tudo isso é importante por quê? Porque a melhor maneira de evidenciarmos quem Deus é na nossa sociedade, no nosso caminho, no nosso dia a dia, é evidenciarmos a pessoa de Jesus Cristo. Se você quer que a sociedade creia mais em Deus, seja você a grande pessoa, a grande representação de quem Jesus é. E quem Jesus é, como Ele fez, o que Ele desejava, como agia, o que falava. Está tudo aqui nos Evangelhos e nas Escrituras. Seja a representação plena de quem Jesus é. Como diz aquele ditado, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Você já ouviu isso? E talvez vivemos um momento em que o cristianismo está tão desacreditado, porque se fala muito e se faz pouco. Se fala muito sobre Deus, se fala muito sobre Jesus. Somos todos doutores e PhDs em teologia, que lindo. Mas se vive muito pouco intimidade com Jesus, se representa muito pouco Jesus, se expressa muito pouco Jesus Cristo. Por isso, a melhor maneira de compreendermos quem Deus é manifestá-lo ao mundo, é evidenciando Cristo em sua obra, em seus ensinos. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. É como alguém que, olha lá, a minha esposa fez os slides hoje. Vocês já viram o filme A Lista de Schindler, né? Eu já passei aqui uma vez uma cena da Lista de Schindler, um filme lindíssimo. A história de um homem que ele resolve salvar algumas centenas de judeus no meio do governo nazista, da morte. E a gente se emociona com filmes como esses, né? Com filmes de pessoas que arriscaram a sua vida, ou que arriscaram os seus bens, ou que arriscaram algum tipo de valor social em prol do próximo ou em prol de outros, como fez Schindler. E nós talvez somos tocados por isso. E até mesmo uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que é um ateu, um agnóstico, ele, ao ver um filme desses, ele vai se sentir tocado. Porque ele vê um amor sendo expresso de forma prática, não é? Ele não vê uma palavra abstrata sobre amor, ele vê alguém que de fato estava amando. Quando nós vemos a biografia de alguém, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King Jr., o próprio Dietrich Bonhoeffer, né? Quando nós vemos pessoas que arriscaram muitas coisas, a própria vida, a reputação, foram presos, foram humilhados por causa de uma causa ou por amor a alguém, nós somos profundamente tocados, sendo nós cristãos ou não. O mundo inteiro reconhece o valor de Schindler. O mundo inteiro reconhece o valor de Martin Luther King Jr. O mundo inteiro reconhece a prática de amor pela causa, a prática de amor dessas pessoas. Pessoas ateus, pessoas que não creem em Deus. E aí hoje você fala assim, mas hoje as pessoas não querem crer em Deus, as pessoas estão longe de Deus. Sabe por quê? Porque nós não evidenciamos Jesus. E a melhor forma de evidenciar Jesus Cristo não é com as nossas palavras e argumentação, embora elas sejam muito importantes para direcionar as nossas ações. A melhor forma é evidenciarmos Jesus em sua pessoa, em sua obra. E Jesus se sacrificou pelo próximo. Jesus amou o próximo até o fim. Jesus amou aqueles que o odiavam até o fim. Esse foi o amor de Cristo. E nisso Deus é revelado através de mim, através de você. Amém? Por isso, demonstre ao mundo a pessoa de Deus, ao evidenciar o amor de Cristo expresso na cruz. Que outros conheçam a Deus ao enxergarem em você o amor prático de Cristo. E aí você vai revelar quem Deus é para as pessoas. Não num conceito abstrato, mas na imagem de Jesus, que revela plenamente a Deus. Segunda convicção é que Jesus Cristo é o único Senhor. E o nosso credo apostólico que nós lemos diz lá, creio em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Atos 2,36, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E o texto base que nós estamos lendo hoje, Filipenses 2, 10 e 11, ele encerra esse credo apostólico, esse credo primitivo da igreja primitiva de Filipenses 2. Ele encerra dizendo o seguinte, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, né? Na leitura do Antigo Testamento, a palavra utilizada para Deus, que é o tetragrama sagrado, YHWH, né, que seria pronunciado algo como Yahvé, ou foi traduzido como Javé, Jeová, e aí na revista atualizada você tem aí Senhor com todas as letras maiúsculas. Toda vez que você lê no Antigo Testamento, a palavra Senhor, se você tiver a revista atualizada, quando você lê Senhor com todas as letras maiúsculas, essa é a tradução desse tetragrama sagrado, que representa o nome de Deus. Esse nome de Deus foi traduzido também como eu sou o que sou, né? Quando Deus aparece a Moisés, e Moisés pergunta para Deus, mas quem é o Senhor e a quem eu devo chamá-lo, que me enviou? E Deus disse, você dirá, eu sou, né? Ou eu sou o que sou, eu sou o que serei. Não dá para entender o tempo verbal no hebraico. Mas ele é o eu sou, Yahvé. É interessante que no Antigo Testamento a palavra utilizada para Deus, que é Yahvé, jamais era lida. Ela era lida como Adonai. E ao traduzirem o Antigo Testamento para o grego, olha que interessante, ao traduzirem a Septuaginta, o Antigo Testamento para o grego, a palavra Yahvé foi traduzida como Kyrios. Kyrios. Então, Senhor em grego é Kyrios. O judeu, o hebreu, ele lia nas sinagogas a Torá, os profetas e os escritos. Então ele lia lá os escritos sobre Deus, a palavra de Deus, e muitos deles liam também em grego, porque já existia a tradução do hebraico para o grego do Antigo Testamento. E quando eles liam em grego, a palavra para Deus estava como Kyrios, que é a palavra grega para Senhor. Por isso, os judeus, né, durante o Império Romano, eles se recusavam a afirmar que César era Kyrios. Eles se recusavam a afirmar que o imperador fosse chamado de Kyrios, porque para eles, somente Cristo, ou somente Deus, né, no caso dos judeus, somente Deus era Kyrios. Era algo tão profundo para o judeu que eles se arriscavam a morrer para não chamar o imperador de Kyrios. Somente Deus era Kyrios. Tal era o poder do sentimento de senhorio de Deus. Já no Novo Testamento, a mesma palavra Kyrios continua sendo utilizada para se referir a Deus. O próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 37. Cadê? Será que tem aqui? Mateus 22, verso 37. O próprio Jesus diz lá, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O próprio Jesus, ao se referir a Deus, usa a palavra Kyrios. O que eu quero dizer é que a partir do Novo Testamento, ainda que a palavra Kyrios continue sendo utilizada para Deus Pai, a palavra Kyrios começa a ser agora utilizada também em referência à pessoa de Jesus Cristo. Jesus é demonstrado e é reconhecido como Kyrios, como o próprio Senhor, intencionalmente. O Novo Testamento foi escrito também para os hebreus e para os judeus. Aquilo que somente poderia ser usado para Deus, começa a ser usado agora para Jesus. A palavra Kyrios começa a ser sinônimo da pessoa de Jesus Cristo nos escritos do Novo Testamento, como por exemplo Filipenses 2:10, que nós já lemos. Fica explícito a citação de Isaías 45:23. Eu não sei se você sabia ou se você tinha reparado, mas o último trecho do texto que nós lemos hoje, de Filipenses 2:10 a 11, ele é uma recapitulação da profecia de Isaías. Isaías capítulo 45, verso 23, que diz o seguinte: ao nome de Jesus, Filipenses 2:10 a 11 diz, ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, para que toda língua confesse que Cristo é o Senhor. Se você for para Isaías capítulo 45, verso 23, você vai ter o mesmo texto, as mesmas palavras, mas não se referindo a Jesus, mas agora se referindo a Deus. É muito explícito para os apóstolos que Jesus sempre foi Deus e que Jesus é o único Senhor. Diz Alistair McGrath, com a sua ressurreição, Jesus foi proclamado Senhor e agora compartilha a condição e a identidade do próprio Deus. Agora, o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Esse Jesus, que é verdadeiramente declarado Senhor e único Senhor, ele não é apenas o Senhor, mas ele precisa ser
teu Senhor, o nosso Senhor pessoal. Claro que Ele é Senhor e Deus soberano e absoluto sobre tudo. Mas a grande diferença está quando Ele é feito o teu Senhor e o teu dono absoluto. É bem possível que alguém confesse Jesus como Senhor nos seus lábios, mas negue o seu senhorio nos seus atos. Você pode dizer aqui, Jesus Cristo é de fato o Senhor. Mas ainda que você diga, Jesus Cristo é de fato o Senhor, pode ser que neguemos o senhorio de Jesus com nossos atos. E Jesus afirma claramente que o seu senhorio não é demonstrado pela confissão de lábios somente. E Jesus diz isso, por exemplo, em Mateus capítulo 7, versos 18 a 21. Jesus disse, a árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos, o que ela é feita? Ela é cortada e lançada fora, no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem é que vai entrar no reino dos céus? Aquele que o quê? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, ter a Cristo como Senhor não é dizer, legal, Jesus é o Senhor. Ter a Cristo como Senhor é fazer a sua vontade de fato e não de palavras. É se submeter integralmente ao senhorio de Jesus. Isso se faz verdadeiro, por exemplo, sobre igrejas e também sobre os indivíduos que a compõem. Sobre comunidades institucionais e locais chamadas igrejas. Existem comunidades que se fazem reféns de pessoas. Comunidades que se fazem reféns de gostos pessoais, de gostos familiares ou de outras instituições. Se fazem dependentes de gostos, mas não do senhorio de Jesus Cristo. Isso sem dúvida destrói qualquer tipo de relevância e essência da igreja de Jesus. Para ilustrar como que o senhorio de Jesus pode ser evidente e explícito em nossos dias, vou contar uma história da década de 30. Será que tem aqui? Não tem. Acho que tem, olha lá. Para ilustrar isso, contar uma história da década de 30. Durante a década de 30, na Alemanha, o governo nazista de Adolf Hitler, durante o Terceiro Reich, ele impôs sobre as igrejas alemãs, igrejas protestantes alemãs, que as igrejas seriam monitoradas pelo governo. Então, toda a pregação das igrejas alemãs, na década de 30, seriam monitoradas por agentes do governo nazista. E elas precisavam se submeter a Hitler. Precisavam se submeter ao Führer e ao Terceiro Reich. Então, as autoridades humanas e sociais, a instituição do governo nazista, ela tinha domínio e deveria ter domínio sobre as igrejas. E tinham assuntos proibidos no meio das igrejas. Assuntos que envolviam a pessoa de Jesus, assuntos que envolviam a obra de Jesus, a salvação de Jesus, a escatologia de Jesus Cristo. Diante disso, alguns representantes das igrejas alemães se reuniram e no ano de 1934, eles redigiram uma declaração de fé, com muita coragem, com muita ousadia, que ficou conhecida como a Declaração de Barmen. Isso foi escrito no dia 31 de maio de 1934. Essa declaração, a Declaração de Barmen, foi registrada e você pode acessar depois no Google, pode ver ela na íntegra. Mas foi uma declaração extremamente corajosa pelo contexto em que eles viviam. Uma igreja que estava sendo imposta, perseguida, estava sendo impedida de proclamar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo e sua fidelidade às Escrituras. E então, líderes dessa igreja, alguns, não todos, se reuniram e escreveram que eles seriam somente submissos a Jesus Cristo e a sua palavra, e não se submeteriam a homem nenhum, mesmo que fosse o Hitler. Consequência disso? Cadeia, né? Cadeia e morte.
Eu disse esses dias que eu ficaria muito feliz se eu fosse preso por Jesus. Eu não lembro onde que eu estava quando eu falei isso. Aliás, antes de casar eu queria ir para a Coreia do Norte. Eu seria muito feliz, né, se eu fosse morto pelo Evangelho. Eu era maluco mesmo, né? Hoje não, hoje eu amo minha esposa. Amo Jesus em primeiro lugar, mas também amo minha esposa. Não vou deixar ela viúva, né? Mas a gente está muito longe de alguém aqui ser preso por causa do Evangelho de Jesus ainda. Pode ser que um dia chegue, não sei, será? Mas eu quero ler para os irmãos um trecho da declaração de Barmen. Olha que interessante. Em face aos erros dos cristãos alemães, da presente administração da Igreja do Reich, erros que estão assolando a igreja e também rompendo por esse motivo a unidade da Igreja Evangélica Alemã, confessamos as seguintes verdades evangélicas. Olha a verdade evangélica a primeira evangélica que eles escrevem na declaração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14,6. Em verdade vos digo, o que entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é o ladrão e salteador. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E aí ele continua dizendo, Jesus Cristo, como nos é atestado na Sagrada Escritura, é a única palavra de Deus que devemos ouvir, e em quem devemos confiar, e em quem devemos obedecer na vida e na morte. E aí eles dizem lá, rejeitamos a falsa doutrina de que a igreja teria o dever de reconhecer, além e a parte da palavra de Deus, ainda outros acontecimentos e poderes, personagens e verdades, como fontes da sua pregação e como revelação divina. A partir do momento que a pregação se torna condicionada a pessoas, fatos e instituições, ela deixa de ser cristocêntrica. E uma coisa vocês podem ter certeza, enquanto eu for pastor aqui, não vou pregar os gostos dos irmãos, vou pregar a palavra, amém? E nem o gosto da sociedade. Pastor, você tem que falar mais sobre isso. Eu vou falar o que a Bíblia quer que eu fale. A única obediência absoluta da igreja é a Jesus Cristo. E se a igreja perder a lealdade a Ele, terá perdido a sua vida e a sua alma. Jesus é o Senhor absoluto sobre a igreja. Amém, irmãos? Jesus e a sua palavra são a única autoridade sobre as Escrituras. E quando eu leio as Escrituras, eu vejo que quem não dá fruto não é crente. Quando eu leio as Escrituras, eu vejo que a hipocrisia é um pecado terrível. Quando eu vejo as Escrituras, eu vejo que conhecimento de Jesus e da sua pessoalidade é o que realmente importa, conhecer a Deus. Quando eu vejo as Escrituras, eu vejo que a grande comissão de Jesus foi dada a todos nós, ide e fazei discípulos. E aí eu começo a perceber que não fazer discípulos é desobediência. Aí eu começo a perceber que existem coisas mais importantes que talvez não estejamos obedecendo. Jesus deixou a sua palavra de forma explícita, e ela não é responsabilidade de poucos, é responsabilidade de todos nós. E se nós não nos submetemos ao seu senhorio, não o temos como Senhor de fato, ainda que digamos, Ele é Senhor. Ele é Senhor nos seus lábios, mas precisa ser Senhor sobre toda a tua vida. Goste você ou não, Ele não está se importando se você acha agradável ou não. Ele só está declarando que Ele é Senhor. Portanto, que em sua prática pessoal e em nossa igreja, Jesus Cristo seja o único Senhor absoluto, a quem devemos lealdade e obediência. Amém, queridos irmãos? Concluindo, quero lembrá-los que Jesus é Deus. Mas porque Ele é Deus, e justamente porque Ele é Deus, nós podemos revelar a Deus através da pessoa dEle. Como que eu revelo a pessoa de Jesus? Quando eu expresso a sua obra. Qual foi a grande obra de Jesus? Seu sacrifício, morte e ressurreição. Quando eu expresso amor sacrificial e nova vida em Jesus Cristo,
eu expresso a imagem de Jesus e eu consigo expressar Deus nessa sociedade. Segunda coisa importante, Jesus também se fez verdadeiramente homem. Isso significa que Ele entende você plenamente e se faz pleno mediador entre os homens e Deus, e entre Deus e os homens. Terceiro fato importante, Jesus é Kyrios, é Senhor, soberano absoluto. Mas além de ser Senhor sobre toda a terra e céus, precisa ser Senhor na tua vida, na tua prática pessoal e sobre a nossa igreja. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, que Ele seja Senhor sobre a tua vida e seja o único dono da Igreja Batista Paulistana e o único Senhor e dono sobre os nossos corações. Ele é Deus, Ele é verdadeiro Deus, Ele é o único e soberano Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Queria que você abaixasse sua cabeça por um momento e agradecesse a Deus pela graça de conhecê-lo como o único Senhor, como o único Deus, como absoluto Senhor, e que você entregasse seu coração a Ele. Poxa, eu quero tanto ser mais submisso ao senhorio de Cristo, eu quero tanto ser mais obediente a Jesus. Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, e desejamos intensamente, de todo o coração, sermos submissos ao senhorio do Senhor. Jesus, se existem coisas em nosso coração que precisam ser mudadas, se existem, Senhor, situações que não estão corretas, se existem atitudes, pensamentos, palavras, formas de ver ou formas de agir, Jesus, que não estão submissas integralmente ao Teu senhorio, nos ajude, Jesus Cristo. Nos ajude a estarmos plenamente entregues à Tua vontade, ao Teu desejo, ao Teu querer. E mostra se existe algo de filiação em nós, se existe algo de filiação nos meus irmãos aqui, se nós somos de fato filhos do Senhor. Mostre em nós o que precisa ser mudado, Pai, e nos constranja se nós não conseguimos ver o que precisa ser mudado. Tem misericórdia daqueles que não se reconhecem pecadores e necessitados de mudança. Espírito Santo de Deus, convence esses corações. E convença continuamente o meu coração. E o coração dos irmãos que estão aqui orando comigo, Pai. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a revelarmos a Tua pessoa, a Tua imagem, para a sociedade ao nosso redor, para as pessoas que estão ao nosso redor. Que outros vejam a pessoa de Jesus através de nós. Nós oramos, ó Deus, para que nos nossos momentos de grande crise, de tentação, de dificuldade, de provação, nós tenhamos a certeza de que o Senhor não está distante como Deus, mas que é transcendente, mas está próximo como Deus, que sentiu a nossa dor, que viveu a nossa dor, que entende a nossa dor. Muito obrigado, Jesus, pela Tua companhia conosco. Muito obrigado, Jesus, pela Tua empatia conosco. Muito obrigado, Jesus, pela Tua sensibilidade com o nosso sofrimento e limitação. Porque o Senhor se fez sofredor. O Senhor se fez homem. Muito obrigado, Jesus, porque em Ti nós podemos confiar e em Ti nós podemos nos refugiar. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te bendizemos, Jesus. Em Teu nome, Jesus, nós oramos, Pai. Amém. Continua com a sua cabeça baixada um pouquinho e orando ao Senhor. Não sei como que está a sua relação com Deus, mas eu sou muito feliz que você tenha vindo hoje ao culto para adorar a Deus. Eu espero que a sua única expectativa em vir ao culto seja adorar a Deus. Não seja encontrar amigos, encontrar familiares, ou cumprir uma tabela, ou se sentir menos culpado. Que a sua única motivação seja adorar, seja se relacionar com Deus, seja conhecer a Deus. Mas talvez você esteja aqui se sentindo mais necessitado da presença de Deus e desejando um relacionamento mais profundo com Jesus, desejando amar a Jesus intensamente e se submeter integralmente ao senhorio de Jesus Cristo. Eu quero orar com você também nessa noite. Eu não vou pedir para você, dessa vez, eu não vou pedir para você se expressar, não vou pedir para você se expor, mas eu vou pedir para você ter um momento com Deus novamente.
Você colocar o teu coração diante do Senhor Jesus. E você dizer sinceramente, Jesus, eu estou aqui. Eu não tenho vivido esse relacionamento com o Senhor. O pastor fala isso, mas eu não sei o que ele está falando. Eu nunca vivi isso. Eu nunca vivi esse relacionamento contigo. Eu nunca vivi esse desejo de te conhecer. Eu sempre achei que era assim. Não, não é assim não, meu irmão. Cristianismo não é isso. Cristianismo é intimidade com Jesus, é relacionamento com Deus. É desejo de ser santo. É desejo de fazer a vontade dEle. É desejo de cumprir a sua missão. Se você não tem vontade de fazer a missão de Deus, eu não sei se você é cristão. Tem alguma coisa errada. Agora, eu não culpo você. Mas você pode começar uma nova história. Você pode pedir para que o Senhor coloque no teu coração uma fé viva, verdadeira, ativa, engajada, um relacionamento profundo com Jesus, tendo Ele como melhor amigo, como Deus pessoal. Eu quero orar com você que quer ter Deus como Deus melhor amigo, como Jesus próximo, verdadeiramente comprometido com a sua vontade, com a sua obra. Eu quero orar com você nessa noite. E se você quer orar comigo, vamos orar juntos, mais uma vez, enquanto nós ouvimos aí essa canção. Senhor Jesus, está aqui o teu povo. O Senhor é onisciente, eu não sou. O Senhor é onipresente, onipotente. Isso significa que o Senhor sabe o que estamos pensando. O Senhor sabe o que estamos julgando. O Senhor sabe o que estamos sentindo nessa hora. O Senhor também é onipotente, Pai. Tu podes fazer tudo. Eu oro, meu Deus, que diante da contrição do nosso coração e do nosso espírito, diante do desejo que há em cada irmão aqui, o Senhor nos dê forças pelo teu poder para mudarmos e sermos diferentes. E temos maior desejo por ti, ó Pai. Relacionamento profundo com o Senhor, engajamento sério na tua causa, na tua obra e na tua missão. Nós te agradecemos por tudo isso. Oramos para que seja assim, ó Pai. Que isso seja assim em mim, que isso seja assim nos meus irmãos. Em nome de Jesus. Se você orou com o seu coração esta oração, diga amém. Amém. Graças a Deus.